né? E o que você havia comentado das 5 dicas para tentar sair disso? Antes de eu ir para farmacoterapia, Legal. Você tinha falado, para eu lembrar você, de falar de 5 dicas. Eu vou comentar porque é o seguinte, né? Veja bem, o que a gente precisa, eu imagino aqui, né? É estudar. Essa é a primeira dica. É estudar um pouco sobre a nossa saúde. Que, coincidentemente ou não, acho que é um pouco do propósito que você faz aí no seu dia a dia. Estudar um pouco sobre a saúde mental, sobre, né, seu cérebro, como você pensa, como que, enfim... gerenciamento de emoção. As emoções, enfim. Você estudar sobre a saúde no contexto geral, cardiometabólica, digamos assim, né? É muito importante. Então, estudar, obter conhecimento. Essa é a primeira informação, porque daí, obviamente, você será um pouco mais capaz de conversar, dialogar com quem está tratando de você. Porque a gente sabe também que, infelizmente, há profissionais que, eventualmente, podem estar errando a mão, né? Na terapia, embora isso não seja a regra, né? O segundo, Wesley, eu acho que é conhecer os nossos números. Isso é uma coisa que é muito negligenciada. Eu acho que até assim, uma visão um pouco meio estereotipada de que você é exagerado ou é muito precavido. Mas a gente precisa conhecer os nossos números, né? Porque se tem a ideia de que a gente só vai apagar incêndio, a gente tem que prevenir. Então, cara, qual a dificuldade de você medir sua circunferência abdominal? Qual a dificuldade de você obter o seu IMC? De você verificar a sua pressão arterial, checar a sua glicemia e a sua lipidemia. Então é conhecer os seus números. Acho que isso é importante. Por quê? Porque te dá a chance de você se armar para montar uma resposta, se for o caso. Então, nesses 2 casos, a gente está falando só de se conhecer, de obter conhecimento e se conhecer, né? Aí entra a regrinha mágica. Alimentação saudável, que para ficar super fácil é o seguinte: quanto mais alimento você comer e menos produto alimentício, melhor. Também não é demonizar. Cara, você tem lá uma barrinha, uma bolacha, uma coisa... Pô, você tá no meio de uma viagem, no aeroporto. Tudo bem, mas isso não pode ser a tua base alimentar. E o Brasil tem um sistema Nova que ele refez a pirâmide alimentar com base no grau de processamento dos alimentos. Então, para você não ficar pensando se tem muito sódio, muito açúcar, muita gordura, é fácil. A base da pirâmide alimentar é o quê? O mais próximo do alimento in natura. Aí você tem o minimamente processado, ultraprocessado, é fácil. Vamos pensar, sei lá, no arroz. O arroz negro, ele está no estado praticamente bruto. O arroz integral, o minimamente processado, né? Ele já perdeu alguma camada ali. Você vai para o arroz branco, bicho, já é processado. O que tem de bom já foi embora. As fibras, por exemplo, né? Aí você vai para o arroz doce. O arroz doce, ele já é ultraprocessado. Ele é processado para ultraprocessado. E sei lá, uma barrinha de arroz. Pô, é ultraprocessado. Então, de novo, não é demonizar, porque a gente tem que considerar o alimento ultraprocessado. Às vezes o cara come o arroz que é processado, mas uma série de frutas e alimentos que estão lá embaixo. E aí aveias. E vem um monte de discussão que a gente nem vai entrar aqui, que eu acho que não é objetivo, mas custo conta e o processo facilidade e processar de o alimento. Pô, não é barato, é custoso sim. E na onda de alimento orgânico dura pouco, tem vencimento curto. Então assim, é mais caro, sim. E cozinhar um arroz negro é 4 vezes mais tempo do que um arroz branco. E você tem que saber preparar, tal. Você tem que ter, né, tá disposto a fazer, mas pensa na tua vida como uma maratona que você quer correr 42K, né? Então assim, acho que vale a pena, especialmente se você perceber que tá assim, sob algum risco, né, de desfecho cardiometabólico. Então, a gente entrou na alimentação. Segundo, é se exercitar como quem? Como criança, cara. Coisa que a gente parou de fazer, né? Quanto tempo uma criança passa se movimentando no dia? É muito tempo, né? O que o adulto faz? Começa a trabalhar sentado e tal. Então, a gente se exercita pouco. E aí, é atividade física no mínimo. Para não falar de exercício físico, mas contemplar o exercício físico pelos benefícios que tem da massa magra, que você pode fazer um podcast só sobre isso, se quiser, né? Então, se alimentar bem, se exercitar bem. E aí entra agora 2 ou 3 componentes que eu acho bem importantes, César, que eu falo em causa própria, né? Cuidar da tua saúde mental.
É muito importante, porque a gente tem muita psicossomatização na vida, né? E aí, o que a gente tem de ferramentas? A gente tem de ferramentas baixar o nível de estresse, para quem consegue buscar alguma coisa de meditação, né? Acho que é muito importante. Porque, efetivamente, a carga de estresse que a gente está submetida, ela é parte desse sistema que a gente nem entrou em detalhamento aqui. Tá? Considerando que dentro de todo esse contexto que o professor falou aqui de um ambiente obesogênico e diabetogênico, o estresse é um fator que está ali em todos, né? Se você está estressado, aumenta a chance, aumenta o volume de tudo aquilo, né? Exato. E aí tem mais dois para fechar, que é o seguinte: tem um propósito de vida, que por sua vez está ligado às bases psicossomáticas, né? A pessoa que não se encontra na sua rotina, na sua vida, ela realmente tem mais dificuldade para organizar as ideias, né? Então, ter um propósito é muito importante, saber valorizar a sua vida e trazer algum componente que seja um pouco fora do aspecto material. É você fazer alguma coisa de bem ao outro. Eu acho que está bem comprovado que quando você faz bem a alguém, você recebe algo de volta, né? E esse aspecto, essa discussão sobre espiritualidade, seja por meio de qual fé ou crença você busca, é um assunto que eu acredito que o mundo está caminhando para, ou está na direção de. É interessante porque a gente é muito apegado ao material, né? E aí você vê, eu saio do material que é o somático, falei do psico, e o psico por trás tem uma base que talvez esteja voltada à maneira como você lida com as suas fés, as suas crenças, né? Então acho que seria muito bacana a gente ter associado aí, além de um propósito seu, um propósito um pouco mais coletivo, né? Fazer o bem aos outros. Cara, acho que essa é uma sequência aí que te ajuda realmente, se você aplicar tudo isso aí no seu dia a dia, legal, a ter um estilo de vida mais saudável. Legal. E assim, professor, para a gente ir para os finais aqui, digamos que